Olá, meu nome é Dilamene Avelar, esse é o canal Água Viva, do livro Fonte Viva, Ajudemos a Vida Mental. É a lição 144, tá? Diz Emmanuel assim: E seguia-o uma grande multidão na Galileia, de Decápolis a Jerusalém, da Judéia além do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25. E ele nos diz assim: a multidão continua seguindo Jesus na ansiedade de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos a seu alcance. Precede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se lhe interpõe entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Retribuir para que a coletividade aprenda contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem e colocar-se para si efetiva sintonia de mente terrestre com a mente divina. Descerra à nossa frente precioso programa nesse particular: alfabetização, leitura edificante, palestra educativa. Exemplo contagiante na prática da bondade simples. Divulgação de uma página consoladora e instrutiva. Exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliamos o companheiro a produzir quantos possam de dar o melhor ao progresso comum, no plano, no ideal, na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo, sublimá-lo, é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrar Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Diz aqui: ajudemos a vida mental. Que todas as criaturas estão sempre em busca de Deus, né? Estão sempre em busca de Jesus, desses ensinamentos, tá bom? E mostra que todas as criaturas em todo tempo, né? Seja desencarnado, encarnado, ela está sempre nessa busca espiritual, essa necessidade. Ela sabe que ela tem que trabalhar, ela sabe que aquilo reconforta, aquilo fortalece. Isso daí a gente não tem qualquer dúvida. Agora, ele alerta aqui, ó: inútil a interferência de que muitas vezes se interpõe. Nós vamos ver no Evangelho Jesus dizendo assim: deixai que venham minhas criancinhas e não as impeçais. Então há impedimento, porque nós somos crianças espirituais ainda. Então há impedimento? Sim, há impedimentos. Tradição familiar. Na minha família não tem isso. Espiritismo, essas coisas? Não. Família não tem. É um impedimento. Meus pais nunca me ensinaram isso, buscar religião. Outro impedimento. Tá? A pessoa que vive numa sociedade em que ela tem medo do julgamento e tudo mais, ela não pratica. Outro impedimento. Tá? E muitas das vezes a própria limitação da pessoa em ter coragem, né, para buscar um auxílio, um amparo nesse sentido, tá? Então ele diz aqui, olha, não nos esqueçamos
que essa situação, ela é muito abençoada quando você oferece uma página, um livro, uma mensagem para alguém, para trazer para essas pessoas um alento, um esclarecimento, um direcionamento ou uma nova visão daquela situação para ajudar. Então, o que é necessário para o trabalhador espírita ou para qualquer criatura humana que queira ajudar alguém? É boa vontade e cooperação. Então, a boa vontade aí, essas duas colunas que vão amparar esse edifício. Então, boa vontade diante da limitação do outro, boa vontade diante da dificuldade que o outro dele receber esses recursos, né? É como se ele estivesse na frente de uma mesa cheia de alimentos maravilhosos, mas ele não consegue ir lá servir-se. Então precisa que um outro traga para ele, administre para ele esse recurso. Assim que a gente está vendo aqui. Então, diante de todos nós, isso aí é nesse condição que nos encontramos, direcionarmos as criaturas dentro do evangelho, seja em que credo for, gente. Eu não estou falando só do espiritismo, não. Isso aí em todos os credos, que muitas das vezes a pessoa chega perto de você e você vai ser só aquela ponte que ela vai depois se acomodar no catolicismo, no protestantismo, na umbanda, no candomblé ou no budismo, o que for. De repente você vai ser só a ponte. Ela não vai ficar ali. Então ele diz, né? Que como a alfabetização na nossa vida, o beabá disso tudo, desse conhecimento, né? A leitura edificante e uma palestra educativa. Isso aqui são já os passozinhos que começa a produzir recursos, ajuda para essas pessoas. Então ele diz, no exercício simples de divulgar isso, você já está na prática do bem. Então, o que as pessoas hoje, para ajudar a vida mental delas, está sendo muito falado, a meditação. Mas por que tanta propaganda em relação à meditação? Uma, pelas reações físicas que a meditação produz. Outra, pela meditação, a meditação produz recursos mentais, rompendo aquela coisa do pensamento acelerado que as pessoas têm, tá? Então, a meditação melhora o batimento cardíaco, melhora a pressão, a meditação melhora a concentração. Dila, eu não consigo meditar. Coisinha simples, pequenos exercícios que ajudam a meditação. Senta num lugar, tá? E olha para o lado, para o céu, para o teto, para o chão, para a parede, só olha. Não vê cor, não nomeia cor, não nomeia beleza, nada, só olha. Só olha o óculos. Só olha. Nesse momento, você parou de pensar nos seus problemas. Nesse momento, você parou de ter preocupação. Então, nós vamos ver que é coisa assim. Pega uma flor, chega num lugar onde tem flores, ou uma mata bonita, um jardim bonito, e fica só olhando. Só olhando, só olhando. Não preste atenção se a folha é pequena ou grande, se é mais verde que a outra, se a flor é mais bonita que a outra. Não, só olhar. Nesse momento, você rompe com aquele pensamento acelerado. E ali, daqui a pouco, você vai poder sentar-se, respira, trava um pouquinho a respiração e solta o ar bem devagarzinho. Exercício simples que tira a ansiedade e que vai te levar para uma condição melhor. Isso vai ajudar muito a sua vida mental. Nesse momento, você tem condição de estar com você e não só com seus problemas te atormentando lá. Tem que pagar isso, tem que resolver isso, eu tenho que isso. Não, esquece, apaga isso. São coisas que você vai fazer depois paulatinamente, com tranquilidade e com paz. Então,
Qual a tarefa primordial nossa? É trabalhar as nossas emoções, nosso mundo íntimo. Então, nós temos o medo, a culpa, a raiva, a mágoa, a tristeza. Nós temos vários sentimentos. Essas emoções, esses sentimentos, eles se misturam, tá? E a gente tem esse coquetel dentro de nós. Então, o que eu tenho que trabalhar? A minha harmonia. Então, quando eu começo a me harmonizar, eu tenho condição de olhar minhas reações sem julgamento, sem culpa. Eu devia ter feito aquilo. Não esquece, não fez. É igual água. Já passou debaixo da ponte. Não passa mais. Agora é outra coisa que eu tenho que fazer. Então, algumas coisas nós temos que ir trabalhando devagarzinho, devagarzinho. Então, ele diz aqui que a gente pode ajudar um ao outro nessa atividade. Então, a prática das orações, você vê que nós vamos ver que os budistas, na meditação, eles entram num estado de profunda paz. Batimento cardíaco, pressão, tudo harmoniza. Oração, gente, quando a gente para o momento de oração, um minutinho, que você esvazia, não fica naquela petição, só agradecendo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esse dia, por esse momento. Só isso. Bem simples, bem devagar, respirando. Você fica bem. Você fica bem. E naturalmente, por estar bem, você tem condição mental de praticar as soluções que você quer para a sua vida de forma calma, sem se atribular, não, de forma calma. Então, a vida mental, ele diz aqui, ajudemos a vida mental da multidão. O povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então, voltando aqui nessa última palavrinha, a vitória da vida eterna, nós devemos sempre nos lembrar o objetivo de qual nós estamos aqui. Aqui é um educandário, é um processo de aprendizado, aqui é um hospital, aqui é um momento que nós temos que trabalhar. Então, as doenças que eu trago na alma, porque as doenças do corpo, nós vamos cuidar, obviamente. Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo físico, porque eu preciso dele para esse processo reencarnatório. Só que, quando eu começo essa cura de dentro para fora, do espírito para fora, tudo fica diferente. Dila, mas eu rezo não por o meu câncer. E daí? Você é o espírito, você é imortal. O seu corpo tem início e vai ter fim. De todo mundo, tudo que vocês estão vendo, gente, ou morreu ou vai morrer. Se não morreu, você pode ter certeza que vai morrer. A planta que está ali fora vai morrer. Tudo vai ter um início, tem um fim, mas o espírito não. Deus criou o espírito e o espírito só tem uma fatalidade. É o processo evolutivo. Isso que nós temos que... Nós ficamos muito apegados à matéria, e no que nós nos apegamos à matéria, nós achamos que a vida é só isso. Não! Isso também é a vida, mas uma fração. A eternidade, nós tivemos início, mas não temos fim. Esse corpo, ele teve início e vai chegar ao processo dele de desgaste, como qualquer máquina, como qualquer coisa, e vai perecer e acabou. Então, lembra? Do pó você veio, do pó retornarás. Entendeu? Então, é a mesma situação. Então, esse apego tem prejudicado muito a gente, para a gente ter uma visão mais ampla. Então, a nossa condição aqui é passageira, a nossa condição aqui é para o aprendizado. Então, quando eu vou trabalhando isso na minha vida mental, eu vou agregando esses recursos da meditação, da oração, de uma boa leitura, uma boa palestra. Eu vou agregando condições, conhecimentos que vão me ajudar a raciocinar, a trabalhar emoção e razão ao mesmo tempo. Por isso que a doutrina espírita é fé raciocinada.
Então, eu creio. Mas por que que eu creio? Eu creio porque Deus é bom, Ele me criou. Eu sou um espírito imortal, eu estou no processo evolutivo, eu vim aqui para o aprendizado e um dia eu vou voltar. Mas para onde? Para a pátria espiritual. Por quê? Porque lá é minha casa. Lá é minha casa. Lá é minha casa. Então é isso que nós temos que lembrar sempre. E aí tudo muda na nossa vida mental. Quando eu entendo que isso aqui tudo é passageiro, tá? Então hoje a Dilamene está aqui. Amanhã esse espírito que habita esse corpo de Lamene vai estar em outro processo reencarnatório. Então é isso que a gente tem que trabalhar. Tá? Fica com Deus, que Jesus nos abençoe. Vou encerrar isso numa pequena meditação, pequenininha mesmo, só para a gente sentir como a gente fica. Eu queria que vocês sentassem, relaxassem, respirar fundo. Respirem fundo, solta o ar bem devagarzinho, de novo, profundamente. Fecha os olhos, fecha os olhos. Preste atenção no seu corpo, onde os seus pés, movimenta os dedinhos das mãos, sente as costas, sente o seu corpo no local que você estiver, deitado, sentado, recostado, sinta, sentiu? Então, preste atenção nesse sentido, respira, solta o ar bem devagarzinho, vamos fazer uma pequena imersão. Vamos imaginar, se alguém consegue, se é bom nisso, que a gente está na beira de uma praia. Sinta a areia na sola dos pés. Mexe os seus dedinhos na areia, sinta. Sempre respirando. Preste atenção na minha voz. Veio uma pequena onda e bateu no seu pé. Viu? Sentiu a delícia da água geladinha? Respira, solta o ar bem devagarzinho. Começa a caminhar na beira da praia, começa a caminhar, respirando. Na nossa direção vem um amigo. Olhe para esse amigo. Você reconhece ele? Sempre respirando profundamente. Olhe nos olhos dele, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estendeu os braços para você. Respira, solta o ar bem devagarzinho. Abrace-o. Sinta esse abraço. Sinta esse abraço. Respira, solta o ar bem devagarzinho. Se você sentir emoção, vontade de chorar, vontade de dizer alguma coisa para ele, diga mentalmente, pode dizer. Respira. Solta o ar bem devagarzinho. Ele vai te dizer adeus agora. Respira. Retorna. Preste atenção no seu corpo. Movimenta os dedinhos das mãos com toda delicadeza. Movimenta os dedos dos pés com delicadeza, sempre respirando. Talvez você ainda esteja emocionado, mas permaneça prestando atenção na sua respiração. O encontro realmente é emocionante. Respira, solta o ar bem devagarzinho. Abre os olhos. Viu como foi facinho essa imersão? Então, faça esse exercício algumas vezes e você vai ver que a ansiedade, aquele pensamento acelerado vai diminuir muito e você vai retornar à sua condição muito melhor, com mais condição de resolver sua vida e seguir em frente, tá? Muita paz, foi um prazer, desculpe me alongar um pouquinho, mas era necessário esse exercício. Um abraço.